Instituto Mauro Borges foi contemplado ontem aqui nessa casa. Então, nós estamos aqui apenas conversando, Alexandre, não é no sentido de reivindicação, é no sentido de fazer justiça mesmo. Eu acho que a gente precisava, viu, Cambão? A gente dá uma funilada, principalmente quem ganha menos. Quer dizer, quem ganha menos não teve nenhum reajuste. Quem ganha um pouquinho mais, teve um parcelamento. Eu acho que nós precisamos, pelo menos, ser justos nessa parte. Obrigado, Gomide. Acho que levantou pontos importantes. E que nós concordamos com todos eles, inclusive existe aqui daqui a pouco a presidente Neia vai estar colocando, né, lembrando aqui que que existe, aí a Neia já quero passar a palavra, nós temos aí, Cambão, você mesmo falou agora há pouco, né, tem praticamente 15 anos que nós temos um congelamento salarial da saúde, né? Óbvio que o governo Caiado é 5 anos, mas o fato é que nós temos aí uma situação extremamente grave. Nós temos os nossos... E aí, nesse período, a única coisa que nós tivemos, e tivemos que fazer uma greve dura em 2016 para não perder, foi a produtividade. Sem a greve de 2016, 90 dias de greve, nós teríamos 60 dias de greve, nós teríamos perdido a produtividade, que é um fator a mais que melhora um pouco esses vencimentos. Os vencimentos estão explícitos hoje, né? Hoje, um auxiliar de enfermagem, por exemplo, ou de consultório odontológico, início de carreira, está com R$ 1.034, né? Um assistente de saúde, um nível 2, um técnico, R$ 2.400. O nível superior hoje, R$ 3.693 no início de carreira, né? Os nossos auditores, R$ 5.618, né? Então, o técnico, o transitório nosso, que tem auxiliares, tem técnico, inicia com 1.578. Então, assim, para mostrar essa situação e que nós tivemos aqui, então, um período muito longo, muito duro, e é incompatível, eu tenho falado isso, o Cambão tem sido atencioso nesse diálogo, a gente não mudou ainda, mas a saúde tem hoje 2 bilhões e 500 milhões de reais que vão para 25, 30 empresas que geralmente estão nas páginas policiais. Geralmente. Sai uma, entra outra, e assim vai sucessivamente, né? E, no entanto, quem realmente garantiu a saúde do povo ao longo dos últimos 40 anos, imagino que há 50 anos, que tem gente nossa viva aí, aposentadas, né? Não sei se a Cisaltina está aqui. Então, eu quero passar a palavra para a Neia, para poder, enquanto presidente do sindicato, falar dos pontos principais, seguindo a orientação, inclusive, que o Gomide apresentou aqui, porque nós não queremos, você tinha falado antes, nós não queremos ficar esticando a corda. Aqui existe, o governo sabe, o Alexandre tem sido ouvido também, destacar que tem sido... a gente já ouviu o que nós vamos repetir aqui, mas é importante que daqui a pouco também algumas pessoas possam falar, e o que a gente quer é manter esse nível sugerido aqui, desde o início, que é a presença de todos aqui. Então, por favor, Neia Vieira, presidenta do Sindicato de Saúde. Obrigada, Mauro. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao Mauro aqui, deputado, que tem sido a nossa voz aqui nessa Assembleia Legislativa, o Gomide, que também repercute, né, todas as nossas pautas sempre que necessário. Agradecer ao Alexandre, que está aqui representando a SEAD, com quem nós tivemos alguns encontros e algumas oportunidades, né, de conhecer parcialmente o que seria apresentado. Mas eu queria, antes de tudo, deputado Wilde Cambão, falar com o senhor, que hoje representa aqui o governador Ronaldo Caiado, que é o líder do governo nessa casa. A gente já tem um tempo de estrada, né, na defesa dos trabalhadores, e a gente acompanha muito as sessões na Assembleia Legislativa. Ontem a gente estava acompanhando quando os projetos, né, de realinhamento dos planos dos servidores foram apresentados. Às vezes não são 2 minutos, né? Vocês pegam aí esse monte de papel, os projetos são projeto número tal, aprovado para a CCJ, para isso, para aquilo. Mas quando a gente pega esses papéis, a gente se esquece que eles se tratam da vida dessas pessoas que estão aqui. Eu queria que o senhor olhasse nos olhos dessas pessoas, porque são essas pessoas que estão sendo afetadas com esse plano, que vai ser apresentado, que vai ser votado.
sem que a gente tenha podido, de fato, incidir sobre as necessidades dos servidores da saúde. Nós temos pessoas que têm 30, 35, 38 anos que contribuem com esse Estado, que fazem da sua vida o cuidado de outras pessoas, né? Pessoas que são simples, que muitas delas estão aí no início da tabela com menos que um salário mínimo, precisam fazer, às vezes, complementação salarial, né? São 59 milhões a mais que o governo deveria investir, porque, no meu ponto de vista, isso é investimento em pessoas, investimento no cuidado de qualidade, né? De garantia de que essas pessoas tenham o mínimo para viver. Elas não estão tendo, como os pesquisadores aqui, salários que eu almejo, né, um dia ter, mas são pessoas que não chegarão ao início, nem próximo do início do que esses pesquisadores têm. E temos que valorizar a pesquisa mesmo. Que bom que a gente valoriza a pesquisa no Estado de Goiás. Parabéns ao governo que pensa na pesquisa, na ciência. É isso que a gente gostaria de ter mesmo. Mas nós não podemos ter isso em detrimento da vida dessas pessoas, que estão aqui hoje com um sentimento que as move, que é chamado de injustiça. Nós não podemos ter um governador que é médico e que atue de forma tão injusta com os trabalhadores da saúde, né? E aí o que fica para nós é um sentimento de indignação tão grande, porque a gente ouviu do secretário de Estado da Saúde o seguinte: vamos dividir esse bolo, a gente não quer ganhar mais do que todo mundo, não. Se está assim para os médicos, então vamos dividir para todo mundo. Não precisa que o médico e o dentista ganhem mais que todos. Vamos colocar o mesmo percentual para todo mundo. Mas a SEAD foi dura e disse o seguinte: não, esse é o nosso entendimento de carreira de Estado. É assim que a gente quer garantir esse plano, né? Que os médicos e os cirurgiões dentistas tenham um percentual maior e que os outros tenham percentuais menores. Mas por quê? Qual é esse entendimento dentro de um sistema que é universal, que um dos princípios básicos dele se chama equidade? E equidade é dar mais para quem mais precisa, não é dar mais para quem tem mais, que é o que o Estado está optando em fazer. Ele está dizendo o seguinte: olha, dentro do Sistema Único de Saúde tem gente que é mais importante, mas eu espero, deputado Wilde, que o senhor nunca precise entrar num centro cirúrgico para ser operado, que o senhor nunca adoeça e necessite de um auxiliar para cuidar do senhor, para dar comida, para escovar seus dentes, para limpar suas necessidades, porque o senhor vai estar incapacitado para fazer isso, porque são essas pessoas que fazem isso. Mas são essas pessoas que estão sendo injustiçadas. Então, nós estamos aqui dentro, hoje, com um profundo sentimento de injustiça. E nós não queremos repercutir isso. A gente quer garantir que esses 15 anos em que nós fomos relegados ao ostracismo, em que nós não pudemos ter voz na saúde, e que agora a gente encontrou um secretário de saúde que entendeu a importância do Sistema Único de Saúde, que a gente possa ter a nossa voz ecoada dentro do governo do Estado de Goiás. É só isso que a gente está pedindo. Nós não estamos pedindo privilégios, até porque esse plano que está sendo apresentado, ele não recompõe as nossas perdas. Ele simplesmente garante parte delas. Então, o que nós estamos pedindo é que isso seja feito para todos, e agora. Que isso não seja feito posteriormente. Nós até propomos para o Alexandre. Bom, Alexandre, então, tudo bem, se alguém tem que pagar o preço, né, que a gente discuta depois, porque a gente propôs, então, beleza, vamos discutir que os médicos tenham um aumento maior posteriormente, vamos garantir igual para todo mundo agora, e depois a gente discute uma valorização maior, se é essa a visão que o Estado tem. Mas não vamos deixar essas pessoas de fora, porque elas não merecem ser tratadas de forma injusta. Tá? Então, é só isso que a gente queria que o senhor levasse para o governador, o nosso sentimento de injustiça. Obrigada. Obrigado, Neia. Acho que a Neia tocou em 2 pontos que eu gostaria de destacar aqui, né? A seriedade, eu diria assim, e também o compromisso, Cambão, do secretário estadual de Saúde com essa pauta, porque a Secretaria Estadual de Saúde tem o mesmo pensamento que nós. O secretário não está, não sei se tem alguém da secretaria que veio representando o secretário aqui, ele até tinha confirmado a presença, mas o fato é que, na área específica, na Secretaria Estadual de Saúde, o secretário Sérgio Vêncio, né, e o Luiz Alexandre aqui, a própria SEAD pode confirmar a atitude que eles tiveram, né, ao longo disso. O que também prova
o que nós também dissemos recentemente. O secretário, que dia que foi, né, que o secretário esteve lá no Centro de Saúde? Uns 15, 20 dias atrás. Tinha 10 anos que um secretário de saúde não ia lá. 10 anos, ou mais. Né? Dado um secretário que a gente entende que tem uma sensibilidade diferente, pelo menos a minha opinião pessoal, né? Ele parece que vai ser substituído, acho que é um erro até o governo substituir. Mas parece que ele mesmo é que não está querendo ficar, né, dadas as preocupações. Mas eu quero destacar a seriedade que a secretaria teve no trato de chegar a essa questão. E a segunda coisa, está pronto aí, Roberto? Ainda está. Porque tem uma questão aqui que eu gostaria de destacar, que são, entre todos que estão, nós temos aqui, o Alexandre sabe bem, nós temos 2.686 pessoas, 1.000 e poucas delas já na ativa, o restante aposentados, que estão ficando fora do plano. Né? Para nós, tem vários problemas. Esse grupo está fora do plano, o reajuste diferenciado para as categorias e o não reconhecimento do nosso tempo de casa para entrar no plano de carreira. Né? Está aqui os colegas, como eu e tantos outros. Né? Eu até falava aqui há pouco, Cambão, tem uma lei que foi aprovada na época do Marconi que dava garante uma gratificação na ativo e também aposentado de 50% da remuneração de um deputado aos servidores públicos, deputados estaduais, de um determinado período que eu, pessoalmente, encaixo nela. Votei contra e não solicitei a gratificação. Portanto, muitas pessoas pensam, o Mauro é deputado, ele vai estar resolvida a vida dele. Não, eu vou aposentar com essa tabela, essa tabelinha aqui, que o Gomide também vai, que eu tenho certeza, porque lá em Anápolis também você não... É do mesmo jeito. Então, assim, o que eu quero dizer é que nós realmente entendemos que é preciso abrir esse debate, e aqui os auxiliares, né, que estão... Está pronto aí, Roberto? Não? Bom, eu quero depois mostrar, mas eu peço apenas aqui, em nome dos auxiliares, de todo o grupo que está ficando fora, se a Marlene quiser fazer uma fala bem direta, Marlene, até porque a Marlene, o Cambão, trabalhou 30 anos no materno infantil. Né? Todo mundo conhece muito o materno pelas coisas mais midiáticas que saíram, importantes, um grande centro de cirurgia de separação de siameses, mas aquela cirurgia para separar, que é uma cirurgia extremamente... Ela nunca seria feita sem os auxiliares, né, Marlene? Por favor, Marlene, eu queria que você pudesse falar. Abre o microfone aqui. Marlene, aqui embaixo, aqui, ó, embaixo. Aí, está aberto já, pode falar, por favor. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Marlene, eu sou na Secretaria de Saúde, eu sou auxiliar de enfermagem e trabalhei lá no materno infantil, né? Entrei em 96 e trabalhava na UTI infantil. E participei só de cirurgias do Dr. Zacarias, participei de 6 cirurgias, né? Que às vezes a gente ficava 15 horas sem poder ir no banheiro, sem poder comer, porque extremamente pacientes gravíssimos, né? Então, hoje, eu me sinto lesada, porque eu peguei Covid antes da vacina, tive sequelas também, né? Eu desenvolvi neuropatia, diabetes, e o problema de visão dobrou. Essas foram as sequelas que eu tive. E já estou em processo de aposentadoria. E fico pensando assim, hoje a SEAD entende que eu não faço parte do quadro de trabalhadores da saúde, que eu não mereço ter um aumento. O meu salário é R$ 2.100 com 29 anos de Secretaria Estadual de Saúde. Quando eu aposentar, talvez eu aposente com R$ 1.400, né, que vai dar para comprar os remédios, porque eu já faço uso dos remédios depois das sequelas do Covid. Então, eu estou me sentindo assim, ninguém. Eu queria que o senhor levasse um recado para o governador, que é da saúde, que eu estou muito indignada e que eu acho que a gente elege as pessoas para cuidar da gente, né? E eu acho que 1.600 votos, 2.000 votos, faz muita diferença para ganhar uma eleição. E eu estou me sentindo indignada, estou envergonhada. Tem noites que eu não estou dormindo. Pensar que eu me dediquei tanto.
Eu já cheguei a fazer 44 horas, porque não tinha funcionário na época. Nós éramos 2 funcionárias na pediatria para cuidar de 35 pacientes pediátricos, né? Mas eu formei para salvar vidas. E salvei muitas no Covid. E perdi muitas também. Perdi muitas auxiliares, colegas minhas. Perdi médicos, amigo meu, o doutor Emival mesmo foi um deles. Nós trabalhamos juntos muitos anos. Então, assim, eu acho que o médico não trabalha sozinho, nós somos uma equipe. O doutor Zacarias jamais faria uma cirurgia de siamesa sozinho, se não fosse nós. Para programar um respirador, para programar uma bomba de infusão, né? Que num paciente de separação, cada paciente daquele tem 11 bombas de infusão. Eu tenho que saber de cada um o que está correndo ali. Para que aquelas siamesas sejam bem-sucedidas e saiam daquele quadro, né? Que, graças a Deus, são várias. Então, eu estou assim, impactada mesmo. Da SEAD considerar, igual foi falado, que nós não pertencemos mais àquele quadro, que a nossa categoria está a vagar. Tudo bem, está a vagar, mas nós existimos. Nós existimos e lutamos muito pela saúde pública de Goiás. Lutamos muito, ainda eu vacinei todos os hospitais públicos de Goiânia, que a vacina, quando chegou, era muito fiscalizada. Então, nós éramos escoltados nos hospitais para vacinar. Eu vacinei todos. Então, agora eu não existo. Então, eu queria que o senhor levasse o meu recado, Marlene Soares, auxiliar de enfermagem, há quase 30 anos na secretaria. Eu mereço ser tratado com dignidade, porque eu voto, pago imposto e mereço isso aí. Obrigada. Obrigado, Marlene. Quero passar a palavra. Por favor, aqui, só bota o slide, por favor, aqui, que eu quero já passar a palavra para o nosso líder do governo, Wilde Cambão, agradecer mais uma vez pela presença. Então, quero apenas mostrar uma imagem aqui. O rapaz não está aí agora, né? Ah, está remoto. Mas eu já vou passar. Eu pedi para a nossa técnica colocar a imagem que eu solicitei aí para colocar, mas como está ouvindo aí, técnica? Quem é que está? Amigo? Não? Como é que é o nome dele? Vai providenciar? Gambão, por favor, quero te agradecer mais uma vez e volto a dizer, pessoal, o Gambão tem sido um aliado nosso nessa caminhada, viu, Gambão? Você sabe que a relação nossa é muito sincera. É claro que nós queremos corrigir esses pontos levantados, especialmente o que a Marlene acabou de falar. Bom dia a todos, né? Me chamo Wilde, estou como líder do governo, né, a este ano e no meu primeiro ano do meu segundo mandato. Eu vou tentar falar para a Lucinel o seguinte: eu não desejo a ninguém que tenha problema de saúde, mas eu confio no sistema público. E se eu tiver, eu irei com muito zelo, com muito carinho pelos servidores da saúde. Eu espero não precisar realmente, mas que ninguém precise. Mas não será isso que me fez mover de tentar defender vocês, como eu defendi em várias reuniões com o Sérgio, com o Sérvulo, com o próprio Mauro, porque eu sou um ser humano, antes de ser político. E olha que meu pai e minha mãe não queriam que eu fosse. E meu pai realmente não aceitava. E eu só me tornei político porque, ao falecimento do meu pai, o bispo da minha cidade convenceu a minha mãezinha a me liberar a ser candidato. A minha responsabilidade como político, ela transcende a minha essência, porque eu tenho que respeitar muito os ensinamentos que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Porque meu pai tinha medo de ele sair na rua da minha cidade e alguém me chamar de ladrão desonesto. Mas eu disse à minha mãezinha que jamais, na minha história de vida como político, alguém ia me chamar de bandido, ladrão ou desonesto. E até hoje, graças a Deus, não fui chamado.
Eu estou falando isso aqui para vocês entenderem um pouco, porque estar aqui não é apenas o líder do governo, o Wilde Cambão. Está aqui investido no mandato de deputado um ser humano, uma pessoa do bem, que quer o bem da sociedade, como o Mauro, como o Gomide, e como presidente do sindicato também. Agora, o plano que a gente espera e que a gente cobrava, e o Mauro me cobrava isso, o Mauro sabe da relação de respeito que eu tenho para com ele, para o Gomide, para a Bia, que são deputados da oposição. Acho que nunca na história desse parlamento teve um líder de governo com tamanha relação com deputados da oposição e com tamanho respeito, Mauro. Nunca, eu acho que na história teve. Porque é o meu perfil, a minha história de vida é assim. Não pensem que a gente está satisfeito em situações de injustiça, não estou. Agora, eu faço aqui um ato político. A negociação que eu faço é política. E eu fiz muito sem vocês nem saberem. Participei de várias reuniões e não me coloquei à frente disso, nem me publiquei, porque é o meu papel aqui, como líder de governo, discutir, até porque o secretário de Saúde defendia muitas pautas. Que é um amigo, e no início do mandato aqui, o Mauro me falou algumas vezes, criticou o secretário. Mauro, você precisa conhecer o secretário. Eu falei. É um ser humano incrível. E hoje, você está dizendo o que eu te disse lá atrás. Porque o Sérgio realmente é um ser humano incrível, diferente, o secretário de Saúde. Muito diferente. A Marlene, eu quero dizer, Marlene, eu não fiz o plano, até porque, como eu disse para você, eu sou um político. É lógico que nós defendemos as questões técnicas, mas quem fez o plano, a gente conversa muito, o Demartini, que é um servidor de carreira. É um servidor concursado da SEAD. E ele vai poder explicar para vocês a parte técnica desse plano. E é lógico que as diferenças, as situações adversas, que a gente tenta discutir para melhorar. Essa é a minha função. E eu tenho feito isso com muita responsabilidade. Vocês podem ter certeza disso. Todas as discussões de injustiças que chegam até a minha liderança, que o Mauro já trouxe, que outras pessoas o trazem no meu gabinete, eu tento buscar resolver e tento buscar o consenso. Sempre fiz isso. Até me dispus com o senhor que estava ali, que eu nem vejo mais aqui, que ele veio questionar que o servidor aqui da Assembleia ganha mais que um médico. Eu falei, chefe, se o senhor me tratar com respeito, eu venho aqui com o maior respeito do mundo. Eu não estou aqui para questionar isso. Se o servidor aqui ganha mais que o médico, não é culpa minha. Não é culpa minha. Até porque eu não fiz o plano de cargo e salário da Assembleia Legislativa. Eu estou aqui há 5 anos. Mas eu entendo que as injustiças que a gente deve buscar, e eu estou buscando para poder reparar o erro que está tendo. Agora, o governo vai ter o seu entendimento. Houve avanços, eu acho que há anos se espera essa reestruturação, ela está saindo agora, eu tenho que agradecer. É lógico que, como o Demartini falou para mim outro dia, Cambão, a gente não quer, a gente quer atender todo mundo, agora tem um colchão, tem um teto. Agora, ele vai poder explicar tecnicamente o porquê que esses 1.000 e poucos servidores estão ficando de fora dessa reestruturação do plano de cargos e salário. Agora, é só para testar para vocês, eu faço o papel do elo político, do diálogo com os secretários, do diálogo com o governo, do diálogo com os deputados da situação da oposição, e vocês podem dormir tranquilos, que, da minha parte, nunca faltou empenho de tentar ajudar qualquer injustiça que se tenha. Até porque a criação que eu recebi do meu pai e da minha mãe me ensinou muito a respeitar e, principalmente, amar o próximo. E é isso que eu faço todos os dias da minha vida, sendo político ou não. Sensibilizo, Marlene, com a sua história de vida, com o que você já fez. Sensibilizo. Pode ter certeza disso. No mais, muito obrigado. E o Mauro sabe do empenho que eu estou tendo para discutir, para tentar resolver essas desigualdades que possam estar atingindo, infelizmente, alguns de vocês. Tá bom? Obrigado, Mauro, mais uma vez, por me convidar. Eu sempre coloquei ao diálogo, sempre coloquei à disposição para conversar, para a gente poder encontrar um caminho de consenso. Embora, infelizmente,
a última palavra não é minha, né? Mas que eu tento buscar esse entendimento, eu tento buscar a todo o tempo. Obrigado. Bom, pegando ainda aqui, a foto que eu queria mostrar é essa, que lá é o Ivanilson, colega auxiliar de enfermagem, né? Que ele, essa foto está nas redes sociais dele, que ele fez isso com muito orgulho de fazer o seu papel. Daí que nós entendemos que é importante, né, os auxiliares. Eu quero, Cambão, aqui dar testemunho do que você disse. Eu convivo com você aqui só esses 10 meses, 11 meses, mas você disse eu tenho um testemunho da seriedade que leva, e nós precisamos que você continue com essa ação política para a gente poder resolver esse problema. Nós estamos resolvendo uma parte, mas tem uma parte pesada que nos deixa muito triste, que foi relatada. Eu quero, com isto, né, passar a palavra para o Alexandre, aqui, em nome da SEAD, né, já disse aqui das prerrogativas, sabe, do respeito. Acho que o debate sempre foi de alto nível, que nós sempre discutimos. A reestruturação das carreiras, juntar um conjunto de secretarias semelhantes, no nosso entendimento, é uma vontade antiga de todos nós, desde que não tenha ninguém de fora. Então, Alexandre, nós vamos conversar muito, né, e eu te agradeço aqui, representando a SEAD nesse momento. Com você, a palavra. Em primeiro lugar, bom dia a todos, também a Neia, presidente do sindicato, deputado Gomide, deputado Mauro Rubem, bom líder, bom dia a todos. Como o deputado Cambão disse, o papel da SEAD, eu já tinha dito a ele, gostaríamos de fazer tudo o melhor para todos os servidores, inclusive tudo ao mesmo tempo agora, mas temos limites, temos teto, temos gastos, temos escolhas, né, a fazer. Não é? Essas escolhas, nesse momento, o que foi, os projetos que vieram para cá foram priorizados pelo governo nessas carreiras, dentro de um amplo estudo que a gente fez se iniciou em 2020, mais intensivamente durante o ano agora de 2023, e explicando só um pouco o procedimento de como esse trabalho foi desenvolvido. Nós sentamos com representantes dos órgãos, chamamos a gestão de pessoas dos órgãos, superintendentes, e eles recorreram a servidores para nos trazer a realidade dos planos de cargo e aquelas impressões que os servidores tinham a respeito da carreira deles, como eles se sentiam, como isso podia ser resolvido, ou aqueles problemas antigos ou novos, ou como aquilo funcionava dentro dos órgãos. Né? Fizemos isso com uma série de órgãos e carreiras, né? E esse trabalho era para ter sido finalizado em setembro, quando, enfim, por problemas fiscais, né, de queda de arrecadação, tivemos que postergar um pouco o envio desses projetos aqui para a Assembleia. Então, depois disso, a arrecadação voltou a melhorar e o governo sentiu que poderia trazer novamente esses planos para cá, para serem discutidos, né, e também implementados. Porém, como a recuperação não foi completa, o governo não teve possibilidade de fazer tudo aquilo que gostaríamos. Né? Então, a Secretaria providenciou o que foi colocado como os principais planos a serem implementados pela condição fiscal que o Estado tem e está previsto para os próximos 3 anos, que é o que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos coloca como previsão de despesas, né, para observar os teto de gasto e limites constitucionais de despesa com pessoal. Então, primeiramente, falando sobre
depois desse processo, né, e primeiramente falando que já foi colocado aqui sobre os enquadramentos, né, as pessoas não estão se sentindo, talvez, desvalorizadas, porque já trabalharam tanto tempo, e aquele tempo representa uma letra, um nível na carreira atual, e que estamos colocando as pessoas em uma letra inferior à que ele tem hoje. O desenho do plano, para o caso da saúde especificamente, foi uma coincidência usarmos letras para identificar os níveis. Poderíamos ter usado números romanos, letras minúsculas, ou qualquer outro indicador que indicasse algum nível de progressão funcional. Então, para outras carreiras, eu tenho classes e níveis A, B, C, 1, 2 e 3. Né? E em nenhum dos planos que desenhamos ou que fizemos, nós fizemos com valores abaixo dos atualmente praticados. Então, o que fizemos foi uma carreira para 19 níveis e, nesses níveis, as pessoas progredirão por um critério que não será apenas o tempo. Por que isso? Isso tem uma razão. Né? A razão disso é que era necessário implementar mais critérios para que as pessoas fossem progredidas. Somente o tempo, as pessoas trouxeram para nós a insatisfação de terem trabalhado tanto e talvez outras pessoas que elas consideravam não ter trabalhado tanto quanto elas tinham o mesmo salário. Essa foi uma dor colocada para nós por muita gente. Então, isso de mais pessoas do Estado, não por mais pessoas do Estado. Elas se sentiam desvalorizadas por terem dedicado tanto e nos apontavam. Fulano, cicrano e beltrano, pessoas que eu nem conhecia, mas eram do convívio dessas pessoas. Falei, meu salário é o mesmo dela hoje, eu já fiz tanto e o meu é a mesma coisa que o dela hoje. Isso não é justo. Então, para isso, nós criamos uma tabela em que aqueles níveis de progressão são considerados, né, vão ser considerados critérios para a evolução. Não só o tempo. O tempo é um desses critérios. Né? Pois bem, dessa forma, não temos como fazer um enquadramento direto. Olha, você tem tanto tempo de trabalho, então você vai ser enquadrado nesta outra aqui. Porque ele não representa mais apenas o tempo. Porém, o valor a ser enquadrado, ele nunca vai ser menor na tabela do que o valor de tabela que essa pessoa já recebe hoje. A pessoa será enquadrada ou no mesmo valor ou acima do valor que ela percebe hoje, que ela recebe hoje como vencimento, porque nós estamos falando aqui de tabela. Sabemos que remuneração é tudo aquilo que incide sobre o vencimento, mais as gratificações e outras parcelas. Isso é remuneração, então estou falando de vencimento. Né? Isso, claro, também implica numa consequência de todos esses adicionais que também também receberão seus devidos aumentos, porque eles dependem do valor do vencimento. Né? Também observamos que havia uma discrepância muito grande com relação aos níveis de progressão ou promoção das carreiras no Estado. Tem carreira que é 3, que é o caso de vocês, tem carreira que é 5, tem carreira que é 8, tem carreira que é 10, que é 13, que é 9, os mais diversos níveis de progressão. E isso não tinha uma certa lógica, porque pensávamos, como eu posso medir, então, qual é o merecimento de uma carreira que tem um nível de 5% para o nível de progressão, para o da saúde que tem 3%. Isso não faz o menor sentido.
Por que para passar de um nível para o outro, esse ganha mais e o outro ganha menos, e ao mesmo tempo, isso para nós não fazia sentido, não é? Então, inclusive, para equalizar isso, agora, nos nossos, enfim, nas nossas propostas para todos, esse valor é de 6,1%. 6,1% foi encontrado derivado de uma conta, pegando os mais diversos planos, em que, fazendo os cálculos de impacto até 2036, fazendo simulações de 4% até 8%, 6,1% apresentou, por incrível que pareça, ele apresentou o menor impacto, trazendo esse valor calculados para os dias de hoje. Então, isso é um benefício para o servidor, porque 6,1% realmente de aumento, quando ele tem uma progressão, é um valor realmente considerável. Para vocês, isso é o dobro. Para outras carreiras, isso vai ser talvez diminuído. Tem carreiras que têm 10%, 8%, 10%, 13%. O delas vai ser diminuído para esse mesmo nível. Mas, pelo menos agora, a gente sabe que podemos tratar as pessoas da mesma forma, para os níveis que elas têm de remuneração nos mais diversos. O secretário Sérgio chega aqui. Senhor deputado, o senhor quer anunciar eu acho que anunciar a chegada dele. Não. Bom dia, gente. Desculpa o atraso. Acho que podemos seguir aí. A gente... Bem, então, João, muito bom. Também o secretário da Saúde está aqui, um parceirão nosso nesses trabalhos. Hã? Vai sim. Chegou o reforço. Chegou. Isso é verdade. Você está dizendo aqui você está em minoria. O trabalho está ficando mais difícil. Alexandre, uma respirada mais funda aqui, com alegria. Não, mas a conversa com a saúde sempre foi muito boa. Também como, claro, eu venho elogiando e o que eu falo, bom é quando a gente fala para fora, né? Não só na frente das pessoas, mas fala para fora. Eu já tinha comentado com outras pessoas a forma a forma extremamente respeitosa com que o sindicato, o deputado Mauro Rubem e os deputados vêm trazendo a questão sempre para conversar, debater, e o nível do debate é um nível muito bom, nível de argumentação, nível de questionamento, de realmente apertar a gente e tal. Então, isso quer dizer que o nível do debate é bom e muito respeitoso, nunca de uma forma agressiva. Então, isso realmente talvez represente uma extrema evolução, né, nas relações entre sindicatos e governos, que realmente ela não precisa ter um conflito quase armado, né? Eu acho que essa é uma figura de linguagem, né? Mas eu acho que agora sim muito respeitoso. O Rubem, o sindicato sempre nos levando, conversando, levando as pessoas para entenderem, realmente acho um grande avanço nessas relações. Bom, como eu dizia, então o equilíbrio desses níveis de evolução também é importante, para que a gente crie um tratamento mais equânime entre as diversas carreiras do Estado. Também reconhecendo isso, e que necessitávamos resolver um problema, o alongamento para 19 níveis. O da saúde, também por uma coincidência, ele também já é bastante longo. Mas o das demais carreiras, normalmente, tinham 8, 10, 12 níveis. Agora, com 19 níveis, as pessoas podem ter carreira por mais tempo, né? E esses 19 níveis não significaram apenas, agora eu vou enquadrar as pessoas lá em cima. De novo, que eu poderia fazer isso por tempo, mas como não existe essa relação, isso não acontece.
Então, enquadrando as pessoas por valor, ainda existe carreira, porque sabemos que os tempos de aposentadoria subiram, não por culpa nossa, mas por culpa de um contexto. São coisas que não controlamos. Isso é um problema sistêmico. E fazendo carreiras para o longo prazo, 19 níveis, talvez seja o suficiente para que as pessoas atualmente ainda tenham carreira para os recém-entrantes e para aqueles que já estão ainda tenham carreira para cumprir, não com o objetivo de chegar no topo da carreira. Porque apesar de parecer que muitos pensam, eu quero chegar no nível final da minha carreira, isso é excelente, depende. Depende. A gente tem problemas, por exemplo, com outras carreiras, em que tem 3 a 5 níveis apenas de evolução, em que essas pessoas chegam no final da carreira com 10 anos de serviço, e elas ficam estagnadas, e a administração de recursos humanos não tem como trabalhar outras formas de incentivo ou de recompensa para os servidores. Aí começam a nascer penduricalhos que não vão ser levados para a aposentadoria, uma série de gratificações para, olha, então vamos tapar um buraco aqui, vamos resolver um problema ali, e essas pessoas continuam fazendo pressão nos diversos governos que passam para que sejam criados uma série de adicionais que, além de complicar a operação remuneratória, para nós, a operacionalização de folha, acaba que prejudica o servidor, porque ele não vai levar isso para a aposentadoria dele. Aí, quando ele vai aposentar, o salário dele vai lá para baixo. Não é? Então, o que parece ser eu chegar no topo da carreira quanto antes possível, isso para nós não pareceu razoável. Então, então vamos estender isso para que realmente a pessoa não chegue no final da carreira. Esse não seja o objetivo de ficar no topo. Talvez esse topo não chegasse nunca. Enquanto a pessoa estivesse aqui, ela poderia evoluir dependendo do desempenho dela e dependendo de todos aqueles outros critérios que estamos colocando. Né? Então, essa também foi uma intenção, ter uma carreira bastante longa para que talvez não existisse um teto. A pessoa realmente nunca chegasse ao teto. Ela poderia receber inúmeros aumentos sem talvez chegar num teto. E se esse teto nunca existisse? Quem se dedicou mais, quem trabalhou mais, né, quem obteve melhores resultados, também iria continuar assim até a aposentadoria compulsória nos 75 por escolha própria. Ela decide quando sair de uma carreira teoricamente infinita. Então, essa realmente é uma mudança de concepção. Então, resolvemos mexer em alguns pontos que sempre foram um paradigma. Eu vou chegar no topo da carreira, e se ela não tiver topo? Eu posso continuar aumentando esse salário eternamente? Talvez sim. Isso não seria interessante? Mas sabemos que a compreensão ela é realmente um pouco difícil. Então, optamos por crescer o nível até esses 19 níveis, e colocar mais critérios para fazer essa composição por esses motivos que eu já disse. Então, essa é a explicação da tabela, de como ela foi construída. Não é? A forma de aplicação que isso vai ser realizado. Pelo modelo que está sendo desenvolvido, esses períodos de evolução, inclusive, eles podem ser menores do que os atuais, como média, 2 anos. Dependendo da carreira no Estado, isso varia, 2, 3, 4 anos, isso não é um padrão. Então, como não é um padrão, decidimos, então precisamos observar as carreiras de acordo com suas particularidades, então esse período agora ele é flexível, mas ele é uma consequência do desempenho e daquilo que o servidor vai poder somar de méritos durante esse período. Não é? Pode ser que ele evolua com 18 meses? Sim, pode ser. Pode ser que ele evolua antes do que outra pessoa, que só ficou ali cumprindo o que era necessário. A pessoa resolveu se dedicar, fez uma especialização, assumiu responsabilidade. Ela está ali, é presidente de uma comissão, é coordenador de alguma outra atividade. Aquilo ali vai valer pontos.
Isso, dependendo desses pontos, dessa soma desses pontos, a pessoa alcançando, ela sobe para o próximo nível. A pessoa que decide ficar inerte, ela vai subir também? Vai. Não é uma punição, mas é uma forma de premiação para aqueles que realmente resolvem se aperfeiçoar ou se dedicar mais à carreira, porque agora falamos de carreira como ela é. Também sabemos que a carreira não pode ser igual para todos da mesma forma. Então, mas foi uma forma de colocar benefícios para premiar aqueles que se esforçam, né, e deixar ela muito parecida com o que já é para os que têm realmente um desempenho normal, que é o natural, que é o de hoje. Né? Então, esses servidores continuarão, talvez, dependendo da soma de pontos, fazendo as suas progressões 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, dependendo do desempenho de cada um. Aí também não é uma corrida contra o outro. Como a carreira é individual, né, a pessoa está observando o desempenho dela e ela, através do esforço dela, pode ter uma recompensa ali no o que chamamos isso do médio prazo. O curto prazo de mês a mês, o médio prazo, ali considerando um tempo aí de 1 ano, 2 anos, né? E o longo prazo, que seria quando ela for sair lá da carreira, tomara que ela saia muito lá em cima e ela tenha o salário que ela possa realmente merecer naquele período e que tenha premiado ela por toda a carreira. Porque quando eu subo um nível antes, quer dizer que eu vou ganhar aquele dinheiro antes e eu vou colocar mais dinheiro no meu bolso antecipadamente. Então, eu vou ganhar aquela diferença. Se eu consigo uma progressão em 1 ano e meio, e era em 2, esses 6 meses aqui, essa diferença eu já estou colocando no meu bolso. Então, isso é uma premiação. E eu vou colocar isso para o resto da vida no meu bolso. Não é? Então, essa também foi a forma de pensar a carreira. Isso para todas as carreiras que nós estamos colocando. O deputado Mauro Rubem colocou aqui, e Gomide também, a comparação com a carreira do pesquisador. A estruturação deles também está dessa mesma forma. Com uma diferença, porque, como falamos de uma carreira diferente, que é de pesquisador, a gente tem que considerar a titulação deles como classe, não é? Que é um pouco diferente de nós todos, que somos servidores, mas que não temos essa particularidade. Mas, para nós, essa titulação vai valer pontos. Para ele, sobe uma classe. Não é? Enfim, então, esta forma de encarar a carreira. Agora, do enquadramento, para que ninguém tenha prejuízo, enquadrado no mesmo valor ou no valor acima. Né? E com relação à tabela. A referência ela é uma consequência. A partir de agora, a referência ela passa a ser uma consequência. Né? Então, eu tenho, a partir do valor, eu tenho o enquadramento que vai ser a letra. Né? Que agora você vai se enquadrar, mas o seu salário não vai ser menor. E com uma perspectiva atual desse salário ser maior do que já é hoje. Né? A intenção foi crescer os níveis da carreira e para que se possa alcançar níveis mais altos. Né? Então, o enquadramento é esse. Né? Essa foi a forma como desenvolvemos, como consideramos as carreiras e ouvimos os servidores para mudar uma concepção, né, das carreiras para que isso acontecesse. Com relação aos critérios de aplicação das carreiras que fariam parte, né? Teve uma priorização daquelas mais urgentes, que consideramos aquelas que tinham as defasagens maiores, por isso que é o caso da saúde, isso a gente reconhece, sabia que isso estava também. Aquelas carreiras que tinham um valor de vencimento também muito baixo, comparado com os demais servidores no mesmo nível de carreira, então nível fundamental, nível médio e nível superior, aqueles com maiores disparidades também observamos, e eles foram incluídos, ou aqueles que não tinham plano de carreira ainda, que é o caso dos pesquisadores do MB, por exemplo. O deles está aqui porque eles não têm carreira hoje, o nível deles é 0, né? Para nós lá no RHNet é 0, isso consta
como única faixa remuneratória deles desde a criação do cargo em 2012. A situação deles também é tão difícil quanto a de vocês, não é? Então, esses foram os critérios adotados para a decisão de se levar diante da possibilidade fiscal que tínhamos para implementar, não é? Então, enfim, em linhas gerais, essas são as explicações sobre a forma como esse plano foi desenhado, como isso foi considerado, enfim, né, e aqueles ajustes ou decisões anteriores que já haviam acontecido na carreira, a gente levou isso em consideração e realmente fez parte da tomada de decisão e, em alguns casos, tivemos que tomar decisões difíceis, mas, claro, como sempre foi esse processo desde 2020 e mais intensamente do começo desse ano, esse processo sempre foi feito de portas abertas, foi feito recebendo os interessados, debatendo o assunto, conversando com os órgãos interessados, que realmente defenderam os interesses dos servidores. Sabemos da dificuldade que seria a gente receber 5.000 pessoas ou fazer alguma assembleia, uma coisa muito grande, porque não seria possível o governo ter uma proposta, tendo uma discussão tão ampla, porque é muito difícil chegar num consenso ou em alguma proposta fechada, e sabemos que os debates basicamente envolveriam valores, eles não envolveriam recursos humanos, efetivamente. E o debate é um pouco mais amplo, porque vemos carreira, vemos como as pessoas se sentem, como elas precisam ser recompensadas, reconhecidas, como isso vai no tempo, pensando no agora, no médio prazo, no longo prazo, pensando no futuro, pensando nas pessoas que estão, nas pessoas que entraram agora, que vão entrar ainda, e que ainda tem muita carreira para desenvolver. Tá? Então, as considerações técnicas, enfim, estão pautadas e, claro, aqui à disposição para responder e colocar as explicações em debate. Obrigado, Alexandre. Aqui, bom, todos já viram, né? O nosso secretário Sérgio chegou. Nós tínhamos comentado sobre a sua atuação e destacado a importância da sua contribuição nesse debate, inclusive defendendo publicamente a posição que a secretaria tem, que é idêntica à que o sindicato, que nós temos, o deputado Gomide. Então, secretário, passar a palavra para você, né? Assim, quero também até pedir para vir para cá, por favor, o ex-secretário municipal de saúde, vereador, presidente da Câmara, Elias Rassi. Por favor, chega para cá, Elias. Fica por aqui também, que você tem muito a contribuir aqui conosco. Obrigado, Antônio. E aí, eu passo a palavra então, para o secretário, né, e a gente abre depois para questionamentos. Bom, gente, bom dia, novamente. Eu acho, hoje, a situação ela é transparente, né? Dentro do governo, não há dúvida sobre as perdas acumuladas, né, que a ANEA vem trazendo, a gente debatendo desde o primeiro momento. Mas realmente a situação financeira do Estado, essa perda do ICMS vem dificultando muito das discussões. O único plano mais robusto, né, se é que a gente pode falar isso, de todas as secretarias que foi aprovada pelo governador, foi o da saúde, e isso eu tenho que parabenizar aqui a SEAD, isso aconteceu por um esforço deles. Nós tivemos uma reunião assim, no último minuto de decisão, porque a pressão da economia para não ter nenhum desses planos aqui, ela é absurda. E a gente tinha várias ações que a gente gostaria de começar já esse ano, reformulação da rede materno-infantil, algumas coisas nas policlínicas que ia demandar um investimento maior na área de oncologia, tudo isso foi suspenso pela questão financeira. Mas nós conversamos muito, foram várias reuniões aí, né, que a Fabiana Falcomer, o Alexandre Demartini, o Sérvulo, junto com o pessoal da saúde, com todos os representantes, a gente não queria perder essa oportunidade, porque pela primeira vez se criou esse clima para ter uma porta aberta
para a gente iniciar uma recuperação dessas perdas dos servidores da saúde. Quando veio o plano, né, obviamente tem uma série de questionamentos que todo mundo fez. Eu comentei com o deputado Mauro Rubio, falou assim, o meu único medo é o seguinte, essa é uma janelinha muito estreita que abriu para a gente. E uma vez que a gente conseguir isso, a gente, pelo menos uma coisa, vai deixando coisas para trás. A gente não pode correr o risco de abortar o processo. Hoje a dificuldade é não dar mais tempo para a gente fazer nenhum cálculo, nenhum retorno, porque todo esse processo aqui ele vai CGE, PGE, economia, própria SEAD, com todos os cálculos que ela tem que fazer, e o meu medo é a gente perder isso que já é uma conquista, e como eu disse, foi aprovado lá com o governador, mas assim, o Cérvulo junto comigo, peitando e brigando assim, até o último minuto, porque não ia sair mesmo. Então, isso a gente deve a eles. Obviamente que coisas como, por exemplo, o administrativo, né? Não, os auxiliares, perdão. O nosso líder aqui, deputado Wilde Cambão, esteve comigo, né, a pedido do deputado Mauro Rubio, a gente conversou lá, né, nós três, tinha mais gente, e eu falei, olha, eu acho que seria interessante, então, a gente ir até a SEAD, conversar com o Cambão, conversar com o Cérvulo, perdão, e, se puder, falar com o deputado Cambão, que sempre me atendeu em tudo que eu precisei aqui, dele estar lá com a gente. Então, ele se dispôs e foi lá, e nós saímos de lá com o compromisso da SEAD de que todos esses mais quase 1.000 servidores, né, que ficaram de fora dos auxiliares, eles então... Tá, 1.200, né? 1.100 na ativa e 1.400 aposentados. A gente teria um momento de discussão para a reposição salarial, num primeiro momento, para não ficar fora, né, que seria equivalente, né, acompanhando todo esse aumento que teve para todo mundo, e reiniciar uma discussão, porque o deputado Mauro Rubio, que o Sérgio me falou, foi, como é uma carreira em extinção, não pode entrar no plano de cargo e remuneração, mas ele está falando aqui que pode entrar com um outro cargo, né, um quadro transitório. Então, é uma outra discussão que a gente vai iniciar, mas que, pelo menos, o mesmo aumento que todo mundo teve aqui, a gente já começar a discussão. Essa foi, né, deputado Cambão, a promessa que nós saímos de lá, junto com o Cérvulo. E, se a gente vai reparar, a gente está falando aqui, eu acho que de 8 PLs, né, e a saúde representa um pouco mais do que 50% aqui desse valor. Eu acho que esse fato ele é muito interessante para a gente. Quais foram os argumentos que nós usamos junto ao governador para conseguir isso aqui? São todos servidores dependentes. Então, hoje, na saúde, eu tenho os servidores muito empenhados na moralização de uma série de coisas que estavam um pouco bagunçadas. Nós aumentamos a vinda de verbas federais, aumentamos a economia de licitação, com quase 80 milhões, e isso é, né, uma coisa que está na mão total ali da secretaria, dos servidores, e aumentamos as glosas das OS, que tem um ponto bom, um ponto ruim, né, mostra que a gente está monitorando, foram mais de 100 milhões de reais de glosas, mas, ao mesmo tempo, glosa significa incompetência, não é uma coisa boa da gente comemorar, mas, já que não fez, tem que pegar o dinheiro para trás. O pior cenário é você ter o dinheiro e não executar a assistência, mas, já que não foi feito, esse dinheiro voltou para o Tesouro, né? E, além disso, nós estamos aumentando a produtividade, né? Esse ano foram mais de 2 milhões de consultas realizadas, isso vai aumentar o nosso teto MAC, e entra na outra discussão, que eu já comecei com o governador, que é o aumento do nosso teto de produtividade, porque aumentou o número de pessoas, para que ele não possa aumentar mais um pouquinho a partir do ano que vem. Então, ano que vem, a gente tem novos embates aí. A minha fala é nesse sentido, assim, é uma conquista, não é o que foi solicitado, mas, dentro de uma realidade, é muito difícil, né? Nenhum de nós foge do paradigma da realidade. E eu concordo com a afirmação do governador que a gente só
pode fazer aquilo que a gente tem como pagar. Você prometer uma coisa e chegar lá na frente e não conseguir pagar é muito complicado. Parece que o cenário da arrecadação ele começa a melhorar. Então, esses últimos 2 meses já dão, se mantiver essa tendência, isso vai trazer um benefício para o Estado. Mas foi um ano muito difícil, uma probabilidade muito grande de estourar o teto de gasto, mesmo com toda a rigidez com que a economia está conduzindo esses empenhos desde agosto. Desde agosto a gente não consegue empenhar nada. Para eu colocar qualquer coisa nova, qualquer empenho novo na saúde, eu tenho que desempenhar o que estava empenhado. Então, eu acho que a gente tem que também ter esse olhar macro, né? Óbvio que aqui a gente está falando de uma categoria que vem aí sem aumento já há muito tempo e já não aguenta mais. Mas ter um pouquinho de paciência, as coisas parecem que começaram a mudar. Há uma vontade real da Secretaria de Administração de resolver as coisas junto com a Secretaria da Saúde. Não é o ideal, mas é muito temeroso que, a essa altura do campeonato, a gente volte esse projeto para retornar ano que vem, e aí a gente perder até isso que veio para cá. E eu falo isso com muita tranquilidade, de, sim, não foi o que a gente pediu, mas não deixa de ser uma conquista interessante. Bom, obrigado, secretário. Acho importante esse relato, inclusive o registro desse diálogo que o senhor fez e o Cambão junto com o Cérvulo, lá na SEAD. Quero passar aqui para o deputado Antônio Gomide e também a gente pactuar entre todos nós os passos seguintes diante aqui do quadro bem claro, né, do estágio que nós estamos. Eu posso dizer isso aqui com muita tranquilidade, que todos os relatos aqui são verdadeiros, fatos que ocorreram dentro das circunstâncias aqui apresentadas, e a gente também, nós temos aí a necessidade de fazer os encaminhamentos devido. Tenho também a mesma opinião que o secretário coloca, nós precisamos fazer as alterações, porém nós não podemos abrir mão do que está. Né? Os dados aqui mostram, são 593 milhões de reais de impacto em 3 anos, dos quais 326 milhões é para a saúde. Portanto, isso não é desprezível. Né? Não está satisfeito e não estamos satisfeitos. Né? E eu tenho certeza que o secretário também não está, porque ele defendeu a mesma tese. Mas é uma porta que se abre e que a gente precisa trabalhar lá adiante. Deputado Gomide, aí eu gostaria da gente ver, viu, Ricardo? O Ricardo já se inscreve, mais as pessoas, e a gente ter uma dinâmica aqui para poder encaminhar a nossa audiência pública. Gomide. Sérgio, secretário, eu acho que uma reunião como essa, nós já tínhamos começado o debate, achamos, olha, vamos tentar focar, não fazer muita questão política, e vamos focar um pouco mais no projeto daquilo que a gente pode melhorar. A questão, secretário, é a questão da injustiça. Quer dizer, nós estamos nos sentindo assim, tipo, como é que vem um projeto para casa? Vieram 6 projetos de plano de carreira em 3 dias para ser votado. A primeira coisa é essa, o Estado mandou. Então, obviamente, esse estudo foi feito. Tem recurso. Porque não é possível que um Estado que está com um problema seríssimo vai mandar 8 planos de carreira, inclusive do Instituto Mauro Borges, para começar um trabalho de pesquisador que já começa com 6.800, o início de carreira. Pesquisador, todos nós gostamos da ciência e acreditamos. Só que quando você vê R$ 1.600, R$ 1.400 para um auxiliar de necrópsia, R$ 1.435 para auxiliar de radiologia, quer dizer, não é possível que nós vamos chegar aqui, nós, deputados estaduais, com um plano de carreira, e dizer, olha, o profissional que ganha mais vai ter reajuste de saúde, mas o que ganha menos não vai ter reajuste. Quer dizer, é questão apenas de justiça. Eu queria aqui, sem entrar na questão política mesmo, que se a gente for entrar nessa questão da economia, o senhor sabe que isso é um grande jogo. Aí cada um puxa para o seu lado. A economia nunca vai chegar para a gente e falar assim, olha, tá beleza, tá bom demais, agora é só vocês escolherem o que vocês querem. Ele nunca vai falar isso para a gente. Nós já tivemos oportunidade de fazer gestão.
Então, quer dizer, o que nós temos é o seguinte, é um jogo político, onde a gente aperta, onde desaperta, onde que pode falar, onde não pode falar. É assim que funciona. Imagina o senhor, qual o estado do Brasil que gostaria de não ter entrado no regime de recuperação fiscal para poder parcelar as dívidas, para sair daquele encrenca que ele pegou no início? Conseguiu. Fez uma opção por entrar no regime, para poder ter facilidade. Está estourando o teto de gasto, ou seja, tem dinheiro e não sabe como gastar. Porque está estourando o teto, ou seja, tem mais dinheiro do que podia gastar. É isso, as notícias do jornal é essa que estão sendo dadas. Aí nós estamos aqui discutindo para dizer como, secretário, nós podemos fazer uma emenda, e com autorização do senhor. Porque não adianta eu e o Mauro, a Bia, o pessoal aqui, fazer uma emenda e ser vetado aqui pelo Cambão. O Cambão fala, o governador disse que não sei se fizeram. Não é essa a ideia, né, Cambão? A ideia nossa, o que é? É tentar ajustar uma emenda pequena, que não vai dar impacto. Quer dizer, nós estamos falando aqui de 1.000 servidores que ganham menos de R$2.000. Menos de R$2.000. Para que a gente possa fazer uma emenda na saúde e dizer, olha, vamos levar essa emenda e ver o que o governador fala para nós. E a gente aprova ele na Assembleia. Se ele quiser vetar, a gente faz outro debate com ele, mas vamos poder fazer, no projeto que está aqui, uma emenda para a gente não causar injustiça desse servidor. Quer dizer, eu sou dentista, o outro é médico, esse vai ter reajuste, mas o auxiliar lá de enfermagem não vai ter. Qual é o sentimento nosso de aprovar um projeto desse, de dizer que nós estamos aprovando uma coisa boa? É só isso. Então, assim, eu não quero aqui entrar, a gente fazer o debate da saúde, sei da seriedade do senhor, sei da forma como o senhor atuou, sei dessa questão das OS, que a gente discorda, inclusive, da forma como está, mas, obviamente, é uma opção do governo, ele tem esse direito, mas essa questão do servidor é uma luta antiga e que eu acho que é a oportunidade da gente dizer para a Secretaria de Economia, olha, nós não estamos tendo aumento aqui, nós estamos só querendo fazer justiça para aqueles servidores que foram, o médico, o dentista, o nível o profissional, os servidores que realmente estão na ativa, mas que todos tenham o mesmo. É 5%, 2%, 4%, mas é para todo mundo. Não é só para o médico, não é só para o dentista. É só isso. Vamos... Você quer responder agora ou quer ouvir mais outros? Vamos ouvir mais os colegas que tem, que o secretário pode responder. Não. Sim. Ricardo, depois Ivanilde. Estando. Bom dia a todos e todas. Bom dia, deputado Mauro Rubem, deputado Gomide, secretário de Saúde Sérgio, Alexandre, deputado Cambão e a nossa presidente Neia, e principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras presentes nessa audiência, um momento importante, porque nós, como disse o próprio deputado Gomide, é o momento que a gente esperava que, de fato, iríamos discutir um plano, uma reestruturação do plano, que atendesse de forma isonômica a todos os trabalhadores e trabalhadoras, até porque a concepção do sistema de saúde é uma equipe multi-interdisciplinar e é dessa forma que a gente sempre se pautou nas discussões internas, né, tanto com a SEAD, bem como com a Secretaria Estadual de Saúde. Lembrando, que acho que isso é importante, que todas as tratativas e discussões que nós estamos provocando e que nós tivemos a oportunidade de tratar com o governo do Estado de Goiás, sempre foi, deputado Gomide, na perspectiva da reposição das perdas salariais em virtude do não pagamento das databases. E essas perdas, conforme o estudo apontado pelo DIEESE, inclusive o próprio governo reconhece, supera mais de 80%. E as perdas não foram só para os médicos, odontólogos, analistas de saúde, foram para todos, inclusive os auxiliares de saúde. Todos perderam ao longo desses anos, né, pelo não pagamento dessa database. Então, a perspectiva, quando nós discutimos essa reestruturação da carreira, mas, obviamente, com a perspectiva de reposição das perdas inflacionárias, é que fosse tratado de forma isonômica, né, essa situação, que não é o caso, né, da minuta apresentada, que para nós foi até uma surpresa, né, porque nunca, em nenhum momento, foi dito que seria apenas parte dos servidores que iriam, né, ter esse direito da reposição. Sempre nós tratamos como um conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, e por isso nos preocupa muito, e entendo que o governo ele tomou uma decisão política equivocada de fazer isso, mas pode ter uma decisão política acertada
ao rediscutir essa questão e garantir que todos sejam, de fato, tenham a garantia dessa reposição salarial, né? E dizer que o plano da reestruturação não é valorização, né? Aqui nós estamos falando apenas de recomposição dessas perdas inflacionárias, né? Ele não chega a mais de 80%, né, em nenhum dos cargos aqui apresentados. Outro ponto acho que é importante a gente tratar, que quando diz, nós estamos tratando apenas daqueles que são carreiras da saúde. Eu faço parte da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. Historicamente, o Sindicato de Saúde vem participando das discussões das conferências de saúde, e o conceito de trabalhador da saúde não são só os profissionais de saúde, são todos os trabalhadores e trabalhadoras, o deputado Cambão, que fazem parte da estrutura do Sistema Único de Saúde, né? Seja da área administrativa ou, né, dos profissionais de saúde que são reconhecidos pela resolução do Conselho Nacional de Saúde. Então, nosso entendimento é que todos têm a sua função e a sua prerrogativa importante no atendimento, né, aos usuários do sistema de saúde. Então, não dá para deixar ninguém de fora quando vai se discutir, né, essa reestruturação da carreira. Por mais que haja a decisão do governo, neste momento, de achar que determinados cargos ou funções eles têm que ser extintos, porém, esses cargos e funções ainda continuam existindo e tendo carreira no sistema de saúde. E é importante lembrar que nós tivemos o último concurso em 2010, né, onde vários ainda vão ter que galgar muito tempo para que sejam, né, futuramente aposentados, né? E, por fim, né, quando se coloca, né, foi o próprio Alexandre que fez essa intervenção, que um dos critérios utilizados, né, que era para, primeiro, reconhecer a defasagem, né? Então, o governo reconhece a defasagem, inclusive juridicamente, porque, ao não cumprir uma decisão judicial do Sindicato de Saúde, que é a reposição da tabela de 2004 a 2007, se não me engano, que daria em torno de 25%, 2007 a 2010, daria 25%, o governo reconhece a mora, mas diz que não era possível pagar, né? E esse era um momento importante de pagar, porque já há uma decisão transitada e julgada de 2007 a 2010 da nossa database. E outra questão que o Alexandre colocou é que uma das ideias era fazer uma isonomia dos vencimentos mais baixos, né, com as demais servidores de outros órgãos que são similares. Nesse caso específico da saúde, os que ganham menos, os que ganham mais baixo, não estão tendo isonomia em nada, estão fora desse processo. E é isso que nós não podemos pactuar, entendemos que é necessário avançarmos, né, para poder garantir que, de fato, todos sejam valorizados de forma isonômica, né? Essa foi sempre uma luta do Sinsaúde, e eu acho que é o sentimento de toda a categoria, independente do cargo e função que ele ocupa atualmente dentro do sistema de saúde. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Então, se inscreveram, e a gente vai ouvir todos aqui, para a gente poder encerrar também os nossos encaminhamentos. Está Ivanilde, fala agora, Viviane, Dione, e encerramos com o Milhomem. Ivanilde, por favor. Tá ligado. Vou ficar em pé, porque eu sou pequenininha. Primeiro, eu quero cumprimentar a mesa, dar os parabéns ao deputado Mauro Rubens, ao deputado Antônio Gomide, que está aqui nos defendendo, né? E agradecer também a presença democrática do secretário, do representante do secretário e também do deputado, que, aliás, eu andei aí por todas as regionais de saúde, o nome dele é bem lembrado, né, nessas questões das regionais de saúde. Mas eu quero começar aqui pensando e falando um trechinho de uma poesia de um amigo da cena poesia nordestina, da poesia cantada, da poesia política, que ele tem um verso que ele fala: debaixo desse trapo tem gente ainda, debaixo desse trapo tem gente ainda. E aí eu quero trazer aqui uma colega aposentada, que hoje mora lá no Conjunto Vera Cruz, que ela trabalhava no HGG e ela cuidou da menina Leide das Neves. E, por causa disso, ela perdeu o amor das filhas. Ela perdeu a oportunidade de criar, de cuidar das suas filhas, porque ninguém sabia o que era o Césio 137. E ela voltava para casa, ela não podia abraçar as filhas. Ela teve que entregar as filhas para a irmã. E quando ela chegava no bairro, os vizinhos não queriam saber dela, a família não queria saber dela, ela não podia visitar ninguém, nenhum vizinho, ela não podia pedir uma xícara de açúcar
no vizinho, porque eu não podia bater no portão da casa do vizinho por causa do SESI 137. E aí, Alexandre Lamartine, essa é a história dos trabalhadores da saúde de Goiás. De boa parte dos trabalhadores da saúde de Goiás. A Marlene fez seu relato. Nesse celular aqui, eu tenho 4.000 contatos de aposentados, que estão aqui agora assistindo essa audiência pública aqui. Quase todos eles estão assistindo. E aí eu quero lembrar aqui que o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento dos trabalhadores do SUS é uma ciência. Isso já é uma ciência. Então, a pessoa lá do desenvolvimento de pessoas da Secretaria de Saúde, que eu nem conheço, não sei quem qual que seria o papel rico, importante e relevante? Seria ela pegar os auxiliares de enfermagem, os outros auxiliares pela mão, e qual é a área que esse trabalhador exerce as suas funções e quais são as qualificações necessárias para qualificar esses trabalhadores. E não jogar fora, jogar debaixo do pano, que não presta mais, do pano de chão. Né? Eu acho que isso é o papel do Estado para reconhecer a importância que essas pessoas tiveram no seu trabalho e o quanto de coisas importantes e relevantes elas fizeram para o Estado. Eu me aposentei na Vigilância em Saúde e não tem nada mais gratificante. Eu amava meu trabalho. Mas, a partir do momento que começou a chegar umas pessoas de paraquedas, que não sabia o que é o Sistema Único de Saúde, que não sabia o que é o trabalho do SUS, para me dirigir, eu tinha tempo para aposentar e eu me aposentei. Eu não fiquei lá apegada em produtividade, até porque eu tenho consciência que esses penduricalhos que você citou, eu não vou levar. Então, eu prefiro viver com o que eu tenho, o que é me garantido, aliás, né, o que era me garantido, do que hoje. E não tem nada mais gratificante do que fazer um trabalho e receber a melhora do paciente, ou quando a gente fiscaliza um ambiente de trabalho, que aquele ambiente transforma e melhora a vida do trabalhador. Mas eu quero te perguntar, Alexandre, qual que foi o argumento técnico, teórico, político, que essa pessoa, lá da gestão de pessoas, apresentou para que essas, não só financeiro, porque financeiro é uma decisão política, que essa pessoa da gestão de pessoas apresentou para que esse grupo de auxiliares ficasse de fora excluída desse dito plano de carga e salário. Obrigado, Ivanilde. Nós temos agora a companheira Viviane, depois a Dione. Por favor, Viviane. Viviane, só pedir para falar no microfone, se tiver, usa o microfone, porque está gravando, senão ninguém vai te ouvir lá fora. Obrigada. Bom dia. Primeiro, eu quero dizer do grande orgulho que eu tenho de pertencer a esses trabalhadores aqui. Eu me orgulho da fala da Ivanilde, eu me orgulho da fala do Ricardo, eu me orgulho da fala do senhor deputado, dos senhores deputados. Me orgulho. De outro lado, eu me envergonho da gestão que me representa. Eu me envergonho. Eu, sinceramente, infelizmente, não pude chegar aqui antes da fala de vocês. Mas eu cheguei a tempo de ver as colegas saírem, colegas de 40 anos de serviço, comprometidas. Não são pessoas que mamam nas tetas do governo, não são. São pessoas comprometidas com o trabalho delas, que saíram daqui sem suportar o que elas ouviram de vocês. Eu não ouvi. Só ouvi
o efeito lá e aqui. Lá e aqui. Mas quando a minha... obrigada por ter me chamado de companheira, deputado Mauro Rubem. Porque é como companheiro, é como quem come o pão junto que nós estamos aqui. Não é de outra forma, não é de outro lugar. Nós estamos aqui, eu vou me dirigir aos senhores, aos senhores. Eu disse para o deputado Mauro Rubem, no último encontro nosso aqui, eu não sabia como ele faria para dizer ao senhor governador: ele não está sendo digno dos trabalhadores da saúde que ele tem, senhor secretário. Ele não está sendo digno. Quando a Ivanilde falou, eu me lembrei, o senhor sabe de quê? Eu entrei no HDT em 92, naquela luta na questão do HIV. E nós realmente éramos excluídos por trabalhar lá. E aí, a gente realmente não podia chegar nas nossas casas, assim como na época da Covid, nós não podíamos chegar lá e entrar nas nossas casas e estar com os nossos familiares. E os senhores que são da saúde sabem disso. Vocês não sabem quantos trabalhadores perderam a vida. Perderam a vida, senhor deputado Gomide, o senhor sabe de que forma? Com a corda no pescoço. Porque é isso que o governo tem feito com nós, trabalhadores da saúde. E eu vou dizer para o senhor, eu sou psicóloga formada, entrei no primeiro concurso de 92. Quando eu entrei nesse concurso, o que acontecia? Nós tivemos que o tempo inteiro trabalhar com condições que a gestão não nos fornecia. Mas eu vi todos os trabalhadores, todos, enfermagem, limpeza, cozinha, que foi a primeira área terceirizada depois da segurança. Eles se investiam do que podiam, dos recursos que nós nunca tivemos, para oferecer o que o paciente precisava. Nós nunca levantamos a luta pelos nossos direitos sem levar junto cada um dos usuários que precisava dos nossos serviços. Toda vida, a nossa luta pelos nossos direitos veio atrelada aos direitos dos cidadãos. Toda a vida. E o governo fez o nome dele. Porque ontem, conversando com coordenadores do SAIS, eu pude ouvir isso. O nome do governo hoje é reconhecido. A custo de quê? A custo de quê? Do nosso trabalho, do nosso investimento. E o deputado Elias sabe disso, porque ele participou da execução dos serviços. E eu me dirijo com respeito ao senhor. Com respeito. Eu sei o quanto que a sua voz alcança muitos espaços que nós não conseguimos alcançar. Mas nós não damos conta mais. O senhor pediu paciência para nós. Só na saúde eu já trabalho há 31 anos. Ininterruptos. O senhor vai me falar que depois da gente ter tantas sequelas, porque todos nós que trabalhamos na saúde aqui não estamos do mesmo jeito que nós entramos. Nenhum de nós está. Então, antes de vocês falar que nós precisamos de paciência, eu quero pedir para vocês uma coisa que nós estamos falando aqui, deputado. O Senhor foi o que primeiro nos deu a dignidade, o primeiro, talvez o único, que colocou a gente, quando nós estávamos fazendo a discussão lá na Assembleia Antiga, nós só discutíamos de fora das assembleias, de fora do espaço lá dentro. O deputado Mauro Rubem falou assim, não, o lugar de fazer essa conversa é dentro. E o senhor nos levou para o auditório. E eu nunca me esqueço disso. Então, eu acho assim, nós não estamos pedindo nada além. Ninguém aqui, eu já disse isso na última vez, nós não estamos aqui com o pires na mão. Nós temos a dignidade do nosso trabalho, senhor Cambão. Nós temos a dignidade do nosso trabalho.
Se o senhor tem a do senhor, que eu respeito, e por isso eu estou falando, me dirigindo aqui, direto aos seus olhos, o senhor vai lembrar, no dia que o senhor tiver, porque todos nós dependemos do serviço da saúde, vocês vão lembrar que se vocês não tiverem qualquer um das menores profissões, qualquer um de vocês que precisarem do serviço, vocês vão reconhecer e vão lembrar do valor. E queira Deus que vocês sejam dignos o suficiente para lutar por nós que estamos aqui, solicitando de vocês que cumpram o seu dever. Nós não estamos pedindo outra coisa de vocês. Cumpram o seu dever. É isso que nós precisamos de vocês, porque nós temos cumprido os nossos deveres todos os dias. Obrigada, deputados. Obrigado. Obrigada, companheira Viviane. Nós temos aqui duas pessoas para falar, Dione e depois o Milhomem, e em seguida volta para a mesa, para as respostas e os devidos encaminhamentos, considerando o tempo nosso. Por favor, Dione, pode falar daí mesmo. Pode, libera, está liberado. Aí, o verdinho liberou. Viviane, você falou tudo, viu? Eu sou Dione, eu sou diretora dos sindicatos enfermeiros, e muito me comove ouvir aqui dos colegas da enfermagem expor aqui para toda a sociedade, né, que nós estamos expondo para toda a sociedade a nossa luta e todos os problemas que nós passamos. Viviane, você falou muito bem, você falou tudo, você falou pela enfermagem, você falou por todos aqueles que estão trabalhando, que trabalham aí em defesa do SUS, que prestam assistência e lutam por essa qualidade da assistência. Eu gostaria aqui de deixar bem claro aqui a questão de... nós sentimos muito essa falta de diálogo e de entendimento que nós estamos vendo aqui hoje nessa audiência, é a falta de entendimento e de diálogo dos gestores, do governador com as entidades sindicais. Porque, se nós tivéssemos a oportunidade de discutirmos aqui essa situação, esse assunto aqui, em mesa de negociação permanente, que está desativada, que nunca foi reestruturada, apesar das entidades sindicais estarem solicitando essa mesa de negociação, não estaríamos aqui ocupando tantas vezes essa casa, que é tão importante aqui para definir as legislações e assuntos tão importantes da sociedade, e expondo para toda a sociedade um problema tão sério que deveria ter sido discutido lá na mesa de negociação. Eu sinto muito em dizer aqui, o senhor Alexandre, quando diz que alguns profissionais são inertes, e eu quero deixar bem claro aqui, que a enfermagem ela nunca foi inerte. A enfermagem sempre trabalhou, a enfermagem sempre lutou pelo bom desempenho do Sistema Único de Saúde, pela assistência e pela qualidade na assistência da nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigado, Dione. Agora, o companheiro Milhomem, também, dos sindicatos odontólogos, aí retornamos para a mesa. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar o deputado Mauro Rubem, em seu nome, cumprimentar todos dessa mesa. Sou José Milhomem, presidente do Sindicato dos Odontologistas no estado de Goiás. Bom, me solidarizo com todas as falas que já aconteceram aqui. É emocionante a gente estar aqui, e realmente é um dia está sendo muito diferente. A gente, às vezes, tem que segurar aqui, além do frio. As falas têm sido muito corajosas, primeiramente, e impactantes. Eu quero, além de tudo que já foi dito, e assim a gente tem que fazer aí a meia-culpa do Estado, porque, como o próprio Ricardo acabou de falar, nós deixamos de pagar 25%, né, para os trabalhadores, que é lei, que foi para a justiça e não pagou. E agora a gente tem que pagar isso tudo de uma vez? Por que não diluiu? É 2% aqui nesse ano, 3% ali, só a data base. E não recebe. E a lei é garantido, teoricamente, e os trabalhadores não receberam. Né? E deixou chegar em 80%. É culpa do trabalhador? Aí a gente pergunta para a economia, por que você lá atrás, economista, não pagou os 5%? Porque vinha em pílula, né? Todo mundo sabe que se você paga parcelado é mais fácil. Agora, você segura e deixa para jogar tudo em cima da hora, né? E como o próprio Mauro falou aqui, o tempo é exíguo, não dá tempo de dizer nada, nem de respirar. Então, é sempre assim, essa conversa, é hoje ou nunca. Né? A gente viu isso no plano da prefeitura, que foi um plano muito bom, né?
mas que também foi jogado em cima da hora. E por que isso tudo? Nós, como foi dito aqui, nós não estamos pedindo nada de nenhuma bênção, nem nada. Nós queremos só o cumprimento, né, do que o poder público é feito, é pago para fazer. A gente elege um deputado, a gente contrata um servidor para fazer a coisa acontecer, como nós aqui da saúde fazemos, nós somos contratados para trabalhar. E aí eu faço essa crítica também a você, no sentido de, o colega ficou ali só trabalhando, ele ficou lá só atendendo, só verificando os óbitos, né, e não progrediu na carreira como deveria. Né? Aí eu tenho que chegar a presidente da República. Não, ela foi paga, ela foi concursada, ela foi contratada para aquilo. O simples fato dela fazer o trabalho dela não é crime. E ela deveria gozar de todos os benefícios por ter feito o seu trabalho, por estar cumprindo a sua função. Isso é bacana e isso teria que ser valorizado. E a gente coloca aqui, eu queria só chegar nesse ponto aqui, uma coisa que muito me preocupa, é essa questão da progressão. De ter uma comissão, de ficar na mão de alguém se você vai progredir ou não, Mauro. E a gente sabe, eu lembro aqui quando eu era criança, a minha irmã trabalhava na prefeitura e o prefeito era o Manuel dos Reis. E na época da eleição, ela votava nele. Aí um perguntou, mas por que você vai votar nele? Eu voto não sei o quê. Não, ele vai saber que eu não votei nele, ele vai me demitir, então eu tenho que votar. Então, quando eu sentar em cima da sua progressão, você progride se eu quiser. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Sim, mas aí passa pelo meu papel, meu dedo aqui. Se eu sentar, você não progride. Então, não adianta ter um monte de letra para a gente seguir, se você sabe que você pode ser barrado amanhã e ficar 10 anos na mesma letra. Então, isso é uma preocupação que eu trago, porque o serviço público, concurso público, ele justamente é feito para tirar esse tipo de poder discricionário do administrador. E nós estamos aqui devolvendo isso para ele. Eu entro na letra A e eu posso ficar 10 anos lá? Posso ou não? Se você quiser que eu fique. E ele suba por 6 meses. Eu vejo isso em algumas carreiras, inclusive na militar. O cara chega a general, o outro não chega. Por que eu cheguei? Ah, porque, né? O mérito, todo mundo era bom, mas um chega, o outro não. Isso tem que ser, aqui, acho que na coisa pública, isso não pode acontecer. Então, eu vejo isso com muita gravidade, esse quesito da progressão ser a meritocracia. E a meritocracia, a gente sabe quem é meritocrata. Isso não quer dizer que o Caiado vai sentar em cima. Mas amanhã entra um outro governante e senta em cima da progressão de quem ele queira. E está na lei. E como o próprio Ricardo disse, a lei muitas vezes não é cumprida. E se a lei já disse que você não precisa cumprir, é melhor ainda, né? Só passa o bastão e acaba com a história. Então, a minha crítica vem muito em cima disso aí, a despeito de tudo que já foi falado aqui, das injustiças de reajuste. A gente está aí num reajuste nos dentistas e médicos um pouco melhor, mas também não vai cumprir a nossa defasagem. Até porque, quando a gente chegar nos 3 anos, que chegar nos 60, nós já temos pelo menos 10 ou 15 de defasagem novamente. Então, nós vamos estar sempre correndo atrás do prejuízo. Né? E quem corre atrás do prejuízo, né, às vezes alcança. Obrigado. Bom, obrigado, Milhomem. Nós ouvimos as falas, agora um retorno aqui e a gente fazer os encaminhamentos devidos, porque é um dia muito corrido hoje ainda. Né? Daqui a pouco nós temos que ir lá no Cérvulo, então passo já de imediatamente para a presidenta do Centro de Saúde, companheira Neia, né, agradecer por nos representar. Bom, eu, antes de mais nada, quero agradecer aqui o Mauro, né, pela iniciativa, né, de, mesmo que com todo esse tempo corrido, permitir que a gente possa debater esse plano de realinhamento aí da tabela salarial dos servidores da saúde. Quero reconhecer de público, né, aqui na presença do Dr. Sérgio, o empenho que ele tem tido de garantir que a gente possa ter o mínimo necessário, né, para reconhecer as perdas dos trabalhadores da saúde, um empenho pessoal de fazer esse debate, de nos permitir ter acesso à minuta e à proposta que foi apresentada pela SEAD, discutida, né, em parceria com a saúde. Quero agradecer também à SEAD, né, por estar aqui presente hoje, facultando a todos nós que nós possamos fazer esse debate, ainda que tardio, Alexandre. A gente vinha, né, falando sobre isso. Nós precisamos ter acesso, a gente quer conhecer a minuta, porque nós temos propostas a ser feitas, né? Então, ressalto que a fala da Johnny é muito importante. Precisamos, sim, de uma mesa de negociação. Ontem, inclusive, ela foi debatida no Conselho Estadual de Saúde, oficialmente instalada, conforme os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde, e isso precisa, de fato, avançar.
né? O Alexandre falou no início da fala dele, né, que a gente nunca teve um debate, né, tão importante, com tanto respeito. Sim, a gente tem total respeito, né, por aqueles que nos representam, sejam deputados, seja o legislativo, seja o executivo, mas esse processo precisa ser uma via sempre de mão dupla. Nós precisamos garantir que esse espaço de diálogo e negociação não se dê apenas nos momentos de apresentação de planos de carreira, isso precisa ser permanente, né? E a gente precisa garantir que tanto trabalhadores quanto gestão tenham um espaço privilegiado de diálogo e de debate para que a gente possa avançar nos processos de gestão pública, porque eu tenho certeza que essa é a vontade dos trabalhadores, assim como da gestão. Então, queremos agradecer e dizer que, de prático, o que nós queremos? Garantir, de fato, o que o Gomide disse, uma emenda que permita que os auxiliares sejam contemplados no reajuste que está sendo oferecido aos outros e que haja isonomia nos percentuais que são aplicados. É isso, de forma prática. Muito obrigada. Obrigado, Neia. Passar a palavra para o Alexandre, né, e também reiterar a importância desse diálogo, e que ele continue aberto. Acho importante para nós é que esse diálogo ele prossiga, porque outros problemas nós temos que resolver, principalmente esses que já estão sendo evidenciados aqui. Obrigado, deputado. Com relação à pergunta da não inclusão dos técnicos, foi a decisão de realmente trabalhar dos auxiliares, foi realmente a decisão de trabalhar com os cargos que já não tinham sido extintos anteriormente. Ou seja, a decisão de extinguir esse cargo não foi atual, foi uma decisão anterior, e trabalhamos com os cargos ativos. Tá? Essa é a resposta. Isso impede de fazer alguma coisa, qualquer que seja? Não. Por isso, né, já foi dito, as portas estão abertas, esse assunto pode entrar novamente em debate, não tem o menor problema. As portas sempre estarão abertas para a gente debater, e dentro da possibilidade, né, é possível que se faça alguma alteração, alguma revisão, enfim. E dependendo da oportunidade, da conveniência do momento. Neste momento, isso é o que foi apresentado. Com relação como foi colocado aqui pelo Milhomem da database, nesses valores aqui, diferentemente de negociações anteriores, nós não discutimos absorção ou qualquer tipo de vínculo de consumo de valores ou o que quer que seja com database. Database é database. Isso significa o quê? Isso significa que, quando a database for discutida, aquele valor incidirá sobre esses valores. Database é uma coisa, essa reestruturação é outra. O governo tem o compromisso de pagar a database todos os anos, como vem pagando desde 2021, assim que saiu da situação mais crítica fiscal que se encontrava, repondo dos 10,21% lá em 2021, 5,93% no ano passado, né? E esse é um compromisso de governo. Nós não falamos mais em não pagar database. Assim como não se fala mais em não fazer progressão. Isso está garantido. As progressões estão sendo feitas mês a mês, todos os meses, para as carreiras, sem contenção desse tipo de despesa, porque as condições fiscais assim permitem. É uma mudança de concepção. Eu tenho mais de 20 anos de Estado e eu sei como isso aconteceu. Eu também sofri esses reflexos de não ter progressão, de não ter database, mas esse governo vem resgatando esses compromissos que talvez seriam até deveres, de fazer essas devidas reposições no seu tempo e pagar as progressões como deveriam ser pagas. Né? Então, de acordo com a condição fiscal, isso está sendo cumprido. Claro, também tem que se reconhecer, né, e reconhecemos isso, que a confiança do servidor não vai ser resgatada em apenas um ciclo ou em 2 ciclos. É necessário que esse compromisso seja cumprido repetidas vezes para que isso fique consolidado e cristalizado em cada um de que
esse governo e os outros governos também vão cumprir esse compromisso, né? Mas, pelo menos, diante do momento em que se teve a possibilidade, de 2021 para cá, todos os compromissos e obrigações de governo de reajustes têm sido pagos. Este aqui é uma iniciativa também, mas nisso aqui ninguém em nenhum momento falou, não, então vamos negociar aqui esses 11% consumindo os 5,93 desse ano. Isso não existiu, em nenhum momento. Porque sabemos que isso aqui é o valor que precisamos colocar, pelo menos isso como um valor razoável, não é? E aí, com comparação com outras carreiras, inclusive com o que foi colocado aqui do IMB, por exemplo, existe a equiparação, né? Quando a gente coloca a carreira do fiscal da saúde, por exemplo, ele está até um pouco maior, para as 40 horas. Quando vemos só o valor da tabela, a gente tem que lembrar também que há proporcionalidade da carga horária desempenhada. Quando a gente leva esses valores para 40 horas, os valores estão muito equilibrados, com relação até ao pesquisador do IMB. Então, tivemos essa preocupação, inclusive. Existe talvez, algum cuidado que a gente tenha que ter com outras carreiras que já tiveram benefícios maiores no passado? Sim, sabemos isso, reconhecemos isso, tanto é que essas carreiras não estão fazendo parte desta discussão, né? Procuradores de Estado, auditores fiscais, esses têm que ser discutidos? Têm. Ser discutidos como carreira? Também tem, mas não é a prioridade nesse momento. A prioridade são essas carreiras que realmente têm uma maior defasagem e precisavam realmente ser revistas, tá? Então, até dentro dessa satisfação de nós gestores, também o atual governo foi reconhecido pelo CONSAD, pelo CONSAD, pelo ranking do CLP de gestão, como o Estado, nos últimos 4 anos, que mais teve crescimento consistente. Fomos premiados esse ano em Brasília. Então, a gestão agora traz para, justamente, depois desse tempo de ajuste, a gente conseguir fazer para os servidores e para todos da área de gestão uma melhor gestão. Mas, claro, gestão é feita dia a dia. A gente não vai entregar nada perfeito e nada que vá conseguir atender a todas as demandas, e precisamos melhorar sempre. E é esse o nosso compromisso aqui, né? De, olha, tem inconsistência? Tem inconsistência. Tem condição de alterar? Vamos ver a possibilidade. Aí vamos ver a conveniência, ver se esse é o momento, ver se isso é necessário fazer agora. Talvez não vamos perder o tempo, não sei. Isso tem que ser discutido e aquilo. Decisões são difíceis. Essa decisão vai ser difícil, mas pelo menos eu espero que desse avanço aqui a gente não tenha nenhum retrocesso, né, de tudo que a gente já conseguiu expor e colocar aqui para vocês. Eu acho que vocês merecem pelo menos isso e vamos dando os passos seguintes da forma como a gente pode fazer, condição fiscal permite, se der para incluir, inclui, se realmente não for o momento, for julgado que isso não é o momento, pode ser feito posteriormente. Estamos abertos para discussão e também para decidir isso no momento oportuno. Muito obrigado. Bom, obrigado, Alexandre. Eu só queria, complementando aqui, eu preciso muito de dizer isso. Acho que eu acredito aqui, Alexandre, considerando a nossa sinceridade, que a gente tratou em todos os momentos, acho que hoje você viu um pouco mais profundamente do que é a saúde. Eu tenho certeza que não era princípio de vocês, eu não parto do princípio que vocês queriam retirar todo mundo, tirar a Marlene, tirar a Eni, tirar os... Não é isso. Porém, como a Secretaria Estadual de Saúde, há algum tempo, ela virou, na verdade, um administrador de contratos e que obrigou o secretário aqui a criar uma delegacia de combate à corrupção dentro da Secretaria, que eu aplaudo o secretário sobre isso. Ele sabe, primeiro dia que eu estive na Secretaria Estadual de Saúde e vim delegado, ela falou, opa, está mudando, porque a gente sabia que o sumidouro de dinheiro era por ali. Agora, o fato é que a gente... existe uma secretaria, ela cumpre o papel, não tem visibilidade, porque nós não temos aqui dinheiro para poder mostrar o que a Marlene faz, que a Eni, que os demais auxiliares, nossos colegas atendentes de consultório odontológico, nós não temos dinheiro para fazer o que as OS faz, muita propaganda.
é engraçado, é sem fins lucrativos, mas sempre tem propaganda, não sei quem paga a propaganda, né? Mas aí, Alexandre, o que eu quero aqui é dizer que essa continuidade aqui, nós não vamos descansar um minuto enquanto a gente não colocar todos no plano. Nós não vamos descansar. Não vamos descansar. Ah, mas não vamos descansar, é equivocado uma regra que foi votada lá atrás, que, né, eu acho que vocês partiram de um princípio. Nós queremos mostrar que está errado, né? E nós também temos que reconhecer que coisas que nós queremos que avance. Nós não queremos jogar aqui, falar, joga tudo de forma nenhuma. Então, quero dizer isso, porque daqui a pouco nós vamos estar lá na SEAD. O secretário Sérvulo até justificou, e eu acabei não fazendo isso, justificou que não estaria aqui hoje por conta de uma reunião imprescindível, que ele não pode participar, de um conselho, né, que ele né, então, justificável. Eu acho que eu vi isso, não estava correndo do debate, né? Então, acho que isso é importante. Bom, então, dito isso, a gente vai, nós precisamos que seja aberto. Eu quero passar aqui antes para o secretário, porque o senhor vai ficar por último, porque o senhor tem tarefas, viu, doutor Cambão? O senhor está querendo falar logo, né? Mas eu quero passar para o secretário Sérgio Vencio. Assim, eu tive, no início da semana, uma notícia ruim, e agora eu tive uma notícia boa, Ricardo. Quer dizer, a notícia boa é que o secretário vai continuar como secretário adjunto. Não é isso? Posso falar? Não posso? Pode. Então, assim... Então, o que nós queremos, né, é que esse debate continue. Você é responsável, sabe disso, né? E agora, eu acho que agora, nesse momento aqui de hoje, nesse períodozinho que nós temos ainda de refresco, do que o próprio Gomide disse aqui há pouco, nós precisamos muito da sua participação, secretário. Não que você não tenha feito, pelo contrário, fez. Você precisa falar antes? Ah, não, então você vai falar, o senhor é líder. Líder eu vou deixar, ué. Tá bom, daqui a pouco então a gente passa para o secretário. Agradecer, Cambão, pela sua participação e a sinceridade que você está tratando esse assunto. E tenho certeza que tudo isso que você ouviu aqui não é a primeira vez, você já conhecia o trabalho da Marlene, dos auxiliares de enfermagem, todo mundo. Bem, eu só queria, mais uma vez, Mauro, agradecer você pelo convite, eu sempre participei. Mas eu queria olhar nos olhos da Viviane. Cadê a Viviane? Porque ela olhou tanto nos meus olhos. Vem cá, Viviane. Quero olhar nos seus olhos, meu amor. E vou dizer para você, olhando nos seus olhos, porque eu quero olhar nos seus olhos. Não, eu quero olhar nos seus olhos e dizer o seguinte: tudo que você disse aí, você disse a pura verdade. Mas eu não ouvi e não senti no meu coração a responsabilidade disso. Porque eu não estava aqui no passado para ajudar a cometer as injustiças que cometeram com vocês. Eu estou aqui hoje no presente para tentar ajudar a reverter essa situação. Olhando nos seus olhos, com toda a sinceridade do mundo, sinto que você falou não com ódio, mas com mágoa. E você tem razão de ter sua mágoa. Mas eu, o Sérgio, até o próprio Demartini e o Sérvulo, nós estamos tentando recuperar parte dessa história que vocês perderam. De irresponsabilidade administrativa, de corrupção, de roubo, de desmazelo com o sistema de saúde. Eu sei que, através do meu mandato, e o Sérgio, mas não vamos resolver tudo. Até porque é preciso que haja uma sequência de pessoas boas, de pessoas honestas, de pessoas que entram na política para fazer política de coração, de honestidade e sinceridade. E é isso que eu faço com o meu mandato. Você pode ter certeza disso. Não me senti em nenhum momento ofendido pela sua fala. Nenhum momento. Até porque ela não foi dita para mim. Porque eu sei do meu compromisso e da minha verdade. E eu sei do quanto eu participei desse processo e quero aqui ressaltar a importância do governador nessa história, do secretário de Saúde e do Sérvulo, viu, Mauro? A gente precisa fazer justiça a essas pessoas. É lógico que ninguém aqui está satisfeito com injustiça. Ninguém está. E talvez seja por isso que eu aceitei o desafio. Porque o bispo, quando ele foi convencer minha mãezinha a eu ser candidato, ele disse para a Dona Maria: as pessoas de bem precisam estar na política. E o seu filho é uma pessoa de bem, precisa estar. E eu estou olhando nos seus olhos,
levanto todos os dias, rezo, peço a Deus. Minha mãezinha está com 85 anos, meu pai não está aqui. O meu mandato, eu faço ele com a responsabilidade que eu tenho de não decepcionar meu pai e nem minha mãezinha. Tenha consciência disso. Respeito a sua mágoa e entendo o seu sofrimento. Mas eu estou aqui fazendo parte dessa história para tentar reverter um pouco do que vocês perderam. É isso que eu queria falar, olhando nos seus olhos. Obrigado, gente. Obrigado, Cambão. E aí, assim, eu quero passar já para o secretário de Saúde, para a gente dar sequência. Secretário, muito obrigado. Aqui já os elogios já foram feitos e você vai continuar com responsabilidades aqui e junto com o Cambão e o Alexandre, o Sérvulo, nós vamos recompor todas essas perdas que estão aparecendo aqui. Bom, gente, só para encerrar mesmo, a mesa de negociação da parte da secretaria, ela está autorizada já tem 6 meses. Aí eu não sei exatamente onde é que o conselho se enrolou nisso aí, mas o Walter esteve comigo essa semana e garantiu que a gente vai abrir. Como foi dito, eu saio agora em janeiro, estou saindo do papel de secretário, mas continuo como secretário adjunto, já com o compromisso da gente manter esse diálogo, não só aqui do plano, né, essa conversa ainda vai longe, mas acredito que a mesa é o que vai prevenir muito daquilo que a gente está discutindo aqui, apesar de ter sido uma discussão longa, né, com a SEAD, com representantes dos servidores. Muita gente, obviamente, acha que a mesa ela contempla mais pessoas e mais discussão de mais pontos, e as pessoas se sentem mais representadas. Então, obviamente, pode contar comigo nessa discussão. Hoje, vai lá com a SEAD, eu não vou poder estar presente por uma questão de agenda, mas já vamos conversar com o Sérvulo, com o próprio governador, para ver como que a gente pode trabalhar isso. Muito obrigado. Tranquilo. Secretário, muito obrigado. Obrigado, Alexandre, também, em nome da SEAD, os demais técnicos que estão. Colegas, nós temos, então, que dar sequência aqui. Eu quero agradecer a Neia, né, representante do Sindicato de Saúde, Milhomem, Sindicato dos Odontólogos, Dione, Sindicato dos Enfermeiros, e tem mais diretores aqui, colegas, especialmente, né, o Vilmar da associação. Cadê o Vilmar? Está até caladinho ali, né? Importante estar aqui, né, Vilmar? Penso que o diálogo retornou, eu acho que esse é um exemplo muito grande. A injustiça tem que ser corrigida, e é esse o objetivo nosso. Tentar fazer isso quanto antes, né? Naturalmente, com os pés aqui bem sintonizados. Então, eu agradeço, de fato, aqui a presença de todos e todas, o pessoal que nos acompanhou pela TV Assembleia, os nossos colegas aqui, né? E seguimos, né, companheira Viviane? Seguimos em frente, né, para poder... Nós temos as emendas que o sindicato apresentou, vamos apresentar, e hoje eu devolvo o projeto que está com vistas para nós, né, na comissão mista, para que também a gente dê sequência dentro do prazo que precisamos encerrar os trabalhos aqui amanhã. Então, está encerrada a sessão. Muito obrigado, um bom dia a todas e todos.